cristão é pensar. Queridos irmãos e amigos que estão conectadinhos conosco, ficamos gratos por cada um de vocês que são nossos ouvintes. E nós temos hoje a mensagem da palavra de Deus, a carta à igreja em Éfeso, conforme a saudação às 7 igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, que diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graças a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 11 no mesmo capítulo diz, que dizia: o que vês, escreve-o no livro, e envia-os às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Glória a Deus. Já no último versículo do mesmo capítulo, diz: eis o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, queridos irmãos, a carta à igreja em Éfeso, que nós queremos especificamente observar, a mensagem do Apocalipse foi enviada principalmente às 7 igrejas que se encontraram na Ásia. Porém, este fato é frisado várias vezes no primeiro e no último capítulo. O capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse são direcionados especificamente às igrejas, com uma mensagem especial para cada uma delas. Estas 7 cartas seguem a forma decretos imperiais, começando a sua mensagem com a palavra diz, grego no caso. Estas cartas foram escritas no formato padrão, como saudação, posição de Cristo, nosso Salvador. Avaliação da congregação pela ação, promessas de recompensa aos vencedores. O conteúdo de cada é específico e fala a respeito das necessidades da própria congregação citada. Por isso nós aqui estamos para falar um pouco sobre 7 igrejas independentes. As necessidades de 7 igrejas, 7 cartas bem diferentes, reforça a importância de respeitar a autonomia de cada uma congregação. 7 igrejas bem diferentes apresentaram características distintas. Jesus não enviou uma carta ao bispo da Ásia. Não existe qualquer ofício de líderes religiosos entre as igrejas primitivas para resolver de uma vez todas as questões nas várias igrejas. As igrejas não eram subordinadas à autoridade de uma hierarquia como é hoje. E não havia laços estruturais entre congregações. Cada congregação era independente, com seus próprios desafios e a sua própria personalidade. Cada uma recebeu um comunicado diretamente de Jesus e lhe responderia diretamente pela sua obediência ou rebeldia. Ele não operou por meio de alguma hierarquia de autoridades eclesiásticas. As pessoas que querem seguir hoje em dia as instruções do Novo Testamento, seguindo a Cristo, os ensinamentos dos apóstolos, devem lembrar este fato. Não há base bíblica para criar ou manter organizações religiosas ligando congregações. As hierarquias nas denominações e as conferências e congregações estaduais, regionais, nacionais e internacionais são invenções de homens que, na verdade, sem nenhuma autorização bíblica.
ao anjo da igreja em Éfeso, Apocalipse 2, 1 a 7. Vamos considerar o conteúdo, meu irmão, dessa carta. Confira na sua Bíblia cada citação. A igreja de Éfeso, primeiro nós vamos ver, Éfeso era a cidade mais importante da província romana na época, lá na Ásia. Foi situada perto do mar Egeu. Duas estradas importantes cruzavam em Éfeso, uma seguindo a costa e a outra continuando para o interior, passando por Laodiceia. Assim, Éfeso teve uma localização importantíssima de contato entre os dois lados do Império Romano, a Europa e a Ásia. Historiadores geralmente calculam a população da cidade no primeiro século daquela época, de 250 a 500 mil. Éfeso era chamada também como o foco de adoração da deusa da fertilidade, Ártemis ou Diana, que eram as pessoas que adoravam. Sabemos algumas coisas sobre a história da igreja em Éfeso, de outros livros do Novo Testamento, no final de sua segunda viagem. Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso, onde corrigiam o entendimento incompleto de Apolo sobre o caminho do Senhor em Atos 18, 18 a 26. Na terceira viagem, Paulo voltou para Éfeso novamente, onde pregou a palavra de Deus por 3 anos, conforme Atos 19, 1 a 4. Na volta de Paulo, da mesma viagem, passou em Mileto e encontrou-se com os presbíteros de Éfeso, conforme Atos 20, 17 a 38. Durante os anos na prisão, Paulo escreveu a epístola aos Efésios. Estava preso, mas estava escrevendo, tendo contato, cuidando do trabalho de Deus. Também deixou Timóteo em Éfeso para edificar os irmãos, conforme 1 Timóteo 3, 1. Então, meus irmãos, destas diversas referências aos Efésios, podemos observar algumas coisas importantes sobre essa igreja. Desde o início houve a necessidade de examinar doutrinas e aceitar somente o que Deus havia revelado. Assim, Áquila e Priscila ajudaram Apolo, conforme Atos 18, 26. Paulo advertiu os presbíteros, chamados de falsos mestres naquela época, entre eles, Atos 20 e 29, e que ainda hoje permanece. É coisa triste. E orientou também a Timóteo a admoestar os irmãos e não ensinasse outra doutrina. 1 Timóteo 1, 3 a 7, nos mostra a carta de Paulo aos Efésios, destacou a importância do amor, conforme 5, versículo 2. Um tema frisado também nessa carta no Apocalipse: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essa descrição de Jesus nos mostra o conhecimento e a soberania de Jesus em relação às igrejas. Tanto os Efésios como os discípulos nas outras igrejas precisavam lembrar da presença de Jesus. Ele anda no meio das igrejas, glória a Deus, observando o procedimento de cada uma delas, o ponto para agir quando for necessário. Segurando as 7 estrelas, ele demonstra seu poder e domínio. Glória a Deus. Conheço as tuas obras, versículo 3, capítulo 2 do Apocalipse. Jesus falou. Ele elogia várias qualidades da igreja de Éfeso: amor e perseverança. Deus quer servos dedicados que não desistam, conforme Tiago 1 e 4. Jesus falou da importância da perseverança diante de perseguições. Temos que ter cuidado. Mateus 10, 22 nos fala. Veja o que diz a palavra, tá bom? Romanos, Tiago, tudo fala sobre isso, observando que perseguições causam o amor de muitos a esfriar. Mas devemos perseverar na oração. Atos 1, 14, Colossenses e outros trechos
como Paulo fala a Timóteo, na doutrina verdadeira lá em Atos 2:42, que é para a gente perseverar, por todos perseveravam na doutrina, no ensinamento, no partir do pão, como diz a palavra também em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 1, nas boas obras, Romanos, a graça de Deus lá em Atos, e também na perseverança, os efésios suportaram provas e não se desanimaram. É o que é importante para nós, não desanimar. Ainda que apareçam muitas contradições, muitos falsos mestres, nós somos orientados pela palavra de Deus e ensinados por Deus, doutrinados pelo Espírito Santo, glória a Deus, para não aceitarmos doutrinas variadas. Não suportar homens maus também. Depois de tantas advertências sobre o perigo de falsos mestres, a defesa da verdade se tornou um ponto forte da igreja em Éfeso. Homens que se alegravam ser apóstolos foram postos à prova e chamados mentirosos, conforme 1 João 4:1 e tantos outros. Precisamos do mesmo zelo da verdade hoje, que é muito difícil a gente encontrar. Tem falso profeta para todo lado e poucos são aqueles que o repreendem, com medo de entrar em contradição e de problema. Não é o nosso caso. Aqui nós estamos dizendo, falso profeta não é de Deus, é do diabo e não vai para o céu, a não ser que se arrependam. O mundo religioso está cheio de pessoas que se dizem profetas e apóstolos. Devemos ter cuidado. Devem ser avaliados conforme a palavra de Deus. Pessoas que se alegam trazer novas revelações são mentirosos, conforme Gálatas 1 e versículo 8 e tantos outros, Coríntios 13 e 8. Os apóstolos eram testemunha ocular de Cristo Jesus na ressurreição. É o que nos diz lá em Atos 1:22. E tantos outros trechos que nos mostram, né? 1 Coríntios 15, 8-9. Aqueles que se chamavam apóstolos eram testemunha ocular, viviam com Jesus. Hoje qualquer um se coloca aí como apóstolo, fica mentindo, roubando o povo, metendo a mão no bolso do povo. Não devemos suportá-lo. Jesus mostrou, Paulo mostrou, João mostrou e tantos outros falando. Tenho contra ti. O problema dos efésios não foi uma questão de doutrina correta, mas de amor. Jesus disse isso. Abandonaram o seu primeiro amor. Esqueceram dos grandes mandamentos que foram a base para todos os ensinamentos de Deus, conforme Mateus 22, 37-40. Paulo, ele instruiu os efésios sobre a importância do amor como alicerce da vida do cristão, conforme Efésios 3,17 e tantos outros trechos. Não devemos distorcer esta advertência para criar um conflito entre o amor e a verdade. Podemos defender a verdade como os efésios fizeram e, ao mesmo tempo, praticar o amor. Foi exatamente isto que Paulo pediu aos efésios. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, saber Cristo, Efésios 4:15. Lembra-te, arrepende-te e volta. Jesus pede 3 respostas aos efésios. Primeiro, lembra-te, pois, de onde caíste. Segundo, arrepende-te. Terceiro, volta à prática das primeiras obras. Esse primeiro ponto, lembra-te, pois, de onde caíste, não foram alfarrobas dos porcos que levou o filho pródigo ao arrependimento. Foi a lembrança, casa do pai, da casa que ele estava tendo a necessidade. Para os efésios se arrependerem, teriam de lembrar da comunhão com Deus, que deixaram para trás para permanecer fiéis. Então, a presença de Deus precisa ser a coisa mais preciosa, mais importante na nossa vida, meu irmão. Uma das vezes que caímos, é necessário desenvolver novamente o amor para com Ele e levantar. Segundo diz, arrepende-te. O arrependimento é a mudança de atitude. Nós podemos concluir assim. É uma mudança radical. Quando decidimos deixar o pecado e fazer a vontade de Deus,
nós nos arrependemos. O pecador precisa se arrepender antes de ser batizado para perdão dos seus pecados. Atos 2,38 está escrito. O apóstolo Pedro falou: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o cristão que tropeça precisa se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados. Atos 2,28 está escrito. Aqui, uma igreja cujo amor esfriou-se, precisa se arrepender. Alguém que está frio, que não tem mais desejo de congregar, não tem desejo de ouvir um programa de rádio, não tem vontade de louvar a Deus, a vida dele está fria, tem que voltar à prática da importância, tem que voltar às primeiras obras. A mudança de atitude, o arrependimento produzirá frutos, é o que nos diz Mateus 3,8, Jesus falou. Pelas obras, a pessoa arrependida mostrará a sinceridade de sua decisão. A igreja em Éfeso precisava voltar à prática do amor. Essa é a verdade, meus irmãos. Amigos que estão na nossa escuta. Se a igreja não se arrepender, Jesus revolveria o seu candeeiro. Eles não permaneceriam na abençoada comunhão com o Senhor. Então é preciso, nós vemos aqui, que temos que nos arrepender. Odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu tenho ódio. É o que ele diz. Não compatibilize com eles. Não se associe. Mais um ponto a favor, reforçando o elogio dos versículos 2 e 3, nos mostra: os nicolaítas são mencionados somente aqui. E nos mostra a palavra de Deus na carta à igreja em Pérgamo, no versículo 15. Não sabemos a natureza precisa do seu erro, mas sabemos que era abominável a Deus. Neste ponto, os efésios odiavam o que Deus odiava. Nós devemos fazer a mesma coisa, sendo amigos do bem. Tito 1,8 nos diz: temos que detestar o mal, conforme Salmo 97, versículo 10. Quando a gente detesta o mal, quando a gente aborrece o mal, apega-se com Cristo e vive para Cristo. É o que o Senhor quer. Nós devemos imitar a Deus. É o que está escrito na palavra de Deus. Se alguém me busca, me encontra. Porém, se me deixa, eu também o deixo ele. Quem tem ouvidos, ouça. Ele diz no versículo 7. Frequentemente, Jesus chama os ouvintes a ouvirem a sua mensagem. Mateus 11,5 e tantos outros, nós vimos. Agora, o problema de um coração teimoso se reflete nos ouvidos de alguns, tapando, que recusam ouvir a verdade. Quantas pessoas fizeram isso? Mateus 13,15 está escrito que lá também alguém tapava os seus ouvidos para não ouvir a Cristo. Os efésios, eles provaram aqueles que falavam. Agora eles seriam provados pela maneira de ouvirem. Veja que Jesus disse: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou e tantos outros. Jesus fala: árvore da vida, paraíso de Deus, aleluia, no versículo 7. A recompensa aguarda os vencedores, que perseveraram no amor e na verdade. Aqueles que desistiram, abandonando para sempre o seu amor, não receberão o galardão. Jesus descreve a comunhão com Deus em termos que nos lembram no jardim do Éden. Por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim em que Deus andava. Lá em Gênesis 3, 22 e 24, nos diz a palavra: aqueles que andavam em comunhão com Deus têm a esperança de vida do paraíso do Senhor. Porque é o exemplo, quando eles pecaram, Adão e Eva foram jogados fora. Mas se você tem essa esperança de andar com Deus, tem essa esperança da vida eterna, então há um novo paraíso, o paraíso do Senhor, um lugar onde o Senhor foi preparar lugar para cada um de nós. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crê em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar, quando eu preparar o lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
conclusão de tudo isso que nós estamos falando aqui, meu irmão, sobre a carta à igreja em Éfeso, nós podemos ver uma igreja rodeada por religiões falsas e sujeitas a influências de homens maus. Precisa examinar todos os ensinamentos e rejeitar todas as falsas doutrinas. É o que nós fazemos também aqui, a Igreja Evangélica Missão Pentecostal. Aquilo que é falso, a gente sente logo, não tem nada a ver à luz da Bíblia, nós estamos longe. É a guarda do sábado, tem nada a ver para os dias de hoje, mas tem igrejas aí que estão contestando, brigando, falando que quem salva agora é o sábado. E tem outros que dizem é o dízimo, e vai diversificando. Nós precisamos entender qual a palavra de Deus é para nós, para os dias em que vivemos. Essa igreja, ela precisa também demonstrar o amor verdadeiro para vencer o mal. Devemos amar a verdade não somente pelo desejo de ser correto, mas porque ela vem de Deus, que permanece nosso amor. É essa a igreja que é um convite especial de Deus: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Devemos amar uns aos outros, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. 1 João 4:11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Tá bom, meus irmãos? Esta é a nossa conclusão. Uma igreja rodeada de religiões falsas e sujeita à influência de homens maus. Precisamos examinar tudo e ainda esses ensinamentos, rejeitar todas as suas falsas doutrinas. Você que está nos ouvindo, aceite essa palavra, ela é de Deus. Querido Deus e Pai que está no céu, eu te agradeço, meu Pai querido, por mais um dia que o Senhor nos concedeu e por esse momento tão maravilhoso em estar aqui a louvar e glorificar o teu santo nome. O Senhor venha abençoar todos aqueles que nos ouvem nesse momento, no nome de Jesus. Quão glorioso cristão é pensar